Bom dia, amados irmãos de Cristo. É com grande satisfação que estamos aqui para aprendermos mais um pouco com a palavra de Deus, né? É uma semana que Deus nos deu que foi abençoadora e estamos novamente iniciando outra semana. Dádivas de Deus para a nossa vida, misericórdia de Deus para a nossa vida, e nós devemos usar esse dom. Já que vamos falar de dons espirituais hoje, nós devemos também usar esse dom que não é espiritual, mas é um dom material, é um presente de Deus para a nossa vida, que é a própria vida que vivemos, né? Aquilo que Deus coloca todos os dias diante de nós para que possamos nos aperfeiçoar e nos santificarmos na palavra dele. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que nos deste, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu o dom da vida, Senhor Deus. O Senhor nos deu, Pai, o dom, Pai, de estarmos vivos e podermos, Senhor Deus, utilizar esse dom para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Que nós possamos ser, Pai, dignos, Pai, desse presente que todo dia é acordar, Senhor Deus, e ver as Suas maravilhas diante de nós, Senhor Deus. Que possamos nos aperfeiçoar, Senhor Deus, todos os dias, para que um dia lá na glória, Senhor Deus, santificados, Pai, nós possamos louvar a Ti, Senhor Deus, face a face, Pai. Pai, nesse momento eu quero interceder, Senhor Deus, por todos aqueles, Senhor Deus, que estão em enfermidade, Senhor Deus, estão enfermos. Pai, que o Senhor possa, com a Sua mão de poder, Senhor Deus, e através de alguns irmãos próximos, Senhor Deus, Pai, que o Senhor possa curá-los, Senhor Deus, que o Senhor possa até mesmo consolá-los, Senhor Deus, levando palavras de alento, Senhor Deus. Pai querido, venho pedir também, Senhor Deus, por todos aqueles que estão temerosos sobre o dia de amanhã, Senhor Deus, e ansiosos, Pai. Pai, que o Senhor possa também, Senhor Deus, usar todos os irmãos, Senhor Deus, para poder consolar, Pai, para poder alegrar, Senhor Deus, para poder animá-los, Senhor Deus. Pai, que a Sua palavra, Senhor Deus, seja alento, seja renovo na vida dessas pessoas, Senhor Deus. Paizinho querido, venho pedir por todos os irmãos, Senhor Deus, que estarão nessa EBD, Pai, hoje ou até mesmo depois pela divulgação dos vídeos, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, atingir o coração de cada um, Senhor Deus, conforme o Teu querer, Senhor Deus. Pai, que em momento nenhum, Pai, eu venha falar de mim mesmo, ou até mesmo quem colaborar aqui fale de si próprio, Senhor Deus, mas que o Senhor possa esvaziar cada um, Senhor Deus, para receber aquilo que vem dos céus, Senhor Deus. Pai, que essa semana nós possamos, Pai, praticar, Senhor Deus, tudo que aprendemos hoje, Senhor Deus, e que continuarmos a aprender, Pai, para que o Seu louvor, Senhor Deus, para que o Seu reino venha crescer aqui na terra, Pai. Muito obrigado pela vida de todos os irmãos, Senhor Deus. Obrigado por ter chegado até aqui, Senhor Deus. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? E o tema que nós vamos estudar hoje é bem complexo, né? Até mesmo eu gostaria de estar olhando no rosto de cada um no dia de hoje, até mesmo para entender o nível de experiência que cada um tem na palavra com Deus, né? Porque ainda há muita confusão, ainda há muitas divergências acerca do tema dons espirituais. Hoje a gente não vai esgotar o assunto, nem pretende abordar ele de uma forma tão profunda a ponto de que todos entendam a profundidade desse tema, mas nós vamos abordá-los de uma forma de como praticar, de qual é a finalidade dos dons espirituais. Essa é a finalidade da nossa lição. Então até mesmo vocês vão ver que eu não vou aprofundar em cada dom, vocês vão ver que eu não vou tentar entrar em pontos que até mesmo geram polêmicas no dia de hoje entre denominações cristãs, e até mesmo o que realmente é uma visão direta e objetiva de cada dom da nossa denominação, a casa de oração. Então, ou seja, a grande questão hoje é para que serve e qual o fruto do uso dos dons na igreja nos dias de hoje, né? E aí eu abro essa introdução com 1 Coríntios 12, né?
Então Paulo ele escreve para os Coríntios no capítulo 12 acerca dos dons, abordando já de início o que é interessante para que cada irmão no dia de hoje saia consciente, né, e aí possa, junto aos líderes da igreja, buscar o aprofundamento do conhecimento desse tema. Então, ou seja, Paulo diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o que é isso? Ou seja, Deus traz através de Paulo e traz hoje de novo essa ideia de que nós não devemos ser ignorantes, ou seja, nós não devemos ser falhos em buscar o conhecimento, nós não devemos nos contentar somente com aquilo que chega de qualquer maneira para a gente. Nós devemos pesquisar na palavra de Deus cada palavra que nos é dita, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos orar sobre essas palavras que nos são ditas e pedir a Deus o verdadeiro discernimento sobre cada coisa que é dita. Então, até mesmo sobre de tudo que eu estudei, de tudo que eu apresentar aqui, eu deixo esse versículo 1 do capítulo 12, porque Paulo estava preocupado com aquela igreja. E mais ainda, era uma igreja que tinha a manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, ou seja, os dons do Espírito se manifestavam naquela igreja. E ele vem com essa palavra para poder trazer instrução sobre o uso dos dons, né? E é isso que nós vamos começar a abordar hoje. Mas eu volto a dizer, irmãos, cada um busque por si só também verificar cada palavra que lhe chegar sobre este tema. E mais ainda, através de nossas lideranças, nós teremos uma instrução bem prática, bem profunda sobre isso daí. Ou seja, se há dúvidas, é o caso que nós estejamos conversando com os presbíteros de nossa igreja. Mas não, continuando com a introdução, né? Então, se eu tenho dúvidas, eu tenho que perguntar a alguém. Então, já foi dito isso no vídeo anterior e eu começo explicando um pouco o que é dons. Então, se tem algum novo na fé, né? Então, para poder até mesmo tirar algumas dúvidas, porque nós vamos trabalhar dons espirituais. Então, é bom que eu faça uma diferenciação entre o que é dom, dons naturais e dons espirituais. Então, dom é um presente de Deus. Então, quando eu até iniciei de propósito a minha oração sobre agradecendo a Deus o dom da vida, porque a vida é um presente de Deus para nós. Então, ou seja, eu tenho que fazer algo com essa vida. Eu tenho que produzir movimentos, eu tenho que produzir ações. Então, ou seja, é um presente? Sim, é um presente. Eu tenho que me sentir grato? Sim, eu tenho que me sentir grato. Mas como é que eu demonstro essa gratidão? Com ações. Por isso, até mesmo em outra pregação, uma vez eu falei sobre ações de graças. Ou seja, eu tenho que me movimentar sobre a graça de Deus e mais ainda sobre ações que representam essa graça de Deus. E mais ainda sobre ações que representam a gratidão que eu tenho pelo dom da vida. Então, o dom é um presente de Deus. Dons naturais são diferentes de dons espirituais e isso gera muita confusão no reino de Deus, dentro das igrejas, em palestras e tudo mais. As pessoas mais se confundem do que são esclarecidas. Então nós temos que deixar bem claro uma coisa: tudo é de Deus, sim, tudo é de Deus, mas alguns dons são naturais. Você pode exercitá-lo e aperfeiçoá-lo naturalmente, assim como também os dons espirituais. Espera aí, Anderson, você está botando no mesmo patamar ainda? Sim, nós estamos no mesmo patamar. Só que um gera ações naturais, outros geram ações sobrenaturais e ações naturais também. Então, ou seja, qual é a diferença dos dons naturais e dos dons espirituais? Um é feito por você dentro das suas limitações, dentro daquilo que você pode produzir, né? E são ações que podem não ter o cunho espiritual do Espírito Santo. Você mesmo pode fazer por você mesmo. Então, por exemplo, eu treinar minha capacidade física é um dom que Deus me deu.
eu posso pegar e ser um excelente atleta, aperfeiçoando e treinando a minha capacidade física. A minha capacidade mental é um dom que Deus me deu. Eu posso treinar minha capacidade mental a ponto de fazer com que o meu cérebro raciocine tão rápido que eu seja uma calculadora ambulante. É um dom de Deus, sim. Mas esses dois dons, eles não necessariamente estarão ligados a dons espirituais. Por quê? Porque eles ainda não frutificarão no espírito. Os dons espirituais, eles vão frutificar no espírito. Eles estarão ligados ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito que habita em mim, e ele produz fruto. Então, Gálatas 5:22 vai falar dos frutos do Espírito. Então, os dons espirituais, ele tem essa necessidade de frutificar pelo Espírito. Então, dons naturais, capacidades usadas de acordo às nossas habilidades, são treinadas até mesmo ligadas à nossa genética, criação ou exposição diária, circunstâncias ou até mesmo à nossa cultura. Então, ou seja, nós estamos desenvolvendo habilidades e dons que Deus nos deu diariamente. Então, um dom de compreensão, ele normalmente está ligado à linha natural. Eu tenho um dom de ensinar. Sim, está ligado a uma capacidade natural. Anderson, mas tem um dom de ensino espiritual. Sim, também tem. Mas, inicialmente, um frutifica no mundo natural, é uma coisa mais ligada ao dia a dia, e o outro frutifica por ação espiritual com o sobrenatural, né? Então eu termino esse slide dizendo: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, ou seja, dons espirituais, a palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operações de maravilhas, profecia, discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, todos possuem dons e dons naturais, ou seja, todos possuem dons espirituais e dons naturais, e quase sempre estão ligados entre si, porém não há uma relação direta. Ou seja, uma pessoa que tem o dom de uma palavra de sabedoria e tudo mais, ele com certeza ele terá dons naturais que estarão, vamos dizer, dando suporte para esse dom espiritual, mas não necessariamente há uma correlação. Então muitos confundem isso, né? Eu sou professor de universidade, eu sou estudioso e tudo mais, então eu tenho o dom da palavra de ciência, o dom da palavra de sabedoria, né? Até porque isso é muito mais profundo do que essa própria tradução no português pode colocar, né? Então, ou seja, a palavra de sabedoria, ela vem através do conselho, né? Então, ou seja, tá ligado também à revelação, ou seja, eu tenho a compreensão do todo e a partir dessa compreensão do todo me surge uma solução, mas não uma solução pelas vias naturais, e sim uma solução pelas vias espirituais. Exemplo, Daniel, quando recebeu o sonho do faraó e ele interpretou o sonho do faraó, não foi lhe dado somente o dom de interpretar sonhos ali naquele momento, né? Ele não teve somente a revelação daquilo que faraó tinha sonhado. Ele traz consigo também uma palavra de sabedoria, ou seja, tanto que ele é colocado como governador do Egito, porque sobre ele estava a palavra de sabedoria de ter soluções para o problema vindouro. Então, ou seja, a palavra de sabedoria, ela está ligada ao conselho. E onde estão os dons naturais? Por vezes está ligado porque esse dom de sabedoria tem a tendência de recair sobre uma pessoa que é compreensiva, uma pessoa que ouve, uma pessoa que é detalhista, uma pessoa que é observadora, uma pessoa que ama demais e se envolve demais com as pessoas. Então ela sempre terá um conselho sábio, um conselho direto de Deus, através da palavra de Deus e através da revelação de Deus sobre determinadas situações.
Então, não é somente algo que a pessoa quer o dom de sabedoria para ser sábio somente. Eu quero ser um grande matemático. Não é isso. Ou eu quero ser um grande pregador da palavra de Deus. Isso aí nós estaríamos misturando a variedade de dons espirituais. E como eu disse, a lição hoje ela não é explicar o que é cada dom, mas eu preciso detalhar isso para que na aplicação direta dos dons eu possa compreender como eles agem. Então, ou seja, não é uma relação direta entre dom natural e dom espiritual, mas quase sempre eles estão sobrepostos. Por quê? Deus, ele age de uma maneira muito simples. A gente que fica tentando inventar demais. E quando necessário, milagres, sobrenaturais, como nós esperamos, acontecem. Porque o sobrenatural de Deus acontece em todo momento. Quando um bebê nasce, é um sobrenatural de Deus. Mas a gente não consegue enxergar dessa maneira. Quando alguém morre também, é um sobrenatural de Deus. Mas nós não conseguimos enxergar dessa maneira. Então, às vezes, a gente entender os dons espirituais é muito complicado, até porque nós nos recusamos a uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus. Mas, para encerrar esse slide, eu diria, Deus distribui a cada um segundo a sua vontade. Em 1 Coríntios 12:11 diz o seguinte, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer. Ou seja, os dons espirituais, eles operam tanto em cada um, individualmente, é o mesmo Espírito. Em todos, fornecendo para todos da igreja os dons espirituais e operando eles para que eles estejam em ações conjuntas, é o mesmo Espírito. E ele faz isso como ele bem entender. Então, o primeiro tópico da lição, ela fala sobre a distribuição dos dons, que ela é individual, essa distribuição. Então, ou seja, cada um tem o seu próprio dom espiritual ou seus dons espirituais, porque Deus pode dar até mais de um para uma pessoa. Depende justamente da finalidade que Deus deseja e a ação imediata que Ele deseja que ocorra no meio da igreja ou no meio do seu povo. Somente no meio da igreja? Não. Ele precisa que tudo isso colabore para o bem daqueles que amam a Deus. E mais ainda, ele precisa que todas essas ações dos dons espirituais, eles colaborem para o crescimento do reino de Deus. Então, cada dom que Deus distribui, ele faz visando uma finalidade proveitosa. Então, ou seja, no final de tudo, há um proveito, há um objetivo, quer seja que esse dom ele tenha se manifestado de forma pontual ou até mesmo prolongada, ao longo de nossa vida. Cada pessoa tem uma função no reino de Deus. Então, ou seja, não existe dom superior ou inferior. Existe a minha função no reino de Deus. Então, eu tenho que cumprir o propósito de Deus na minha vida. Assim como o propósito de Daniel na vida dele era governar o Egito, e para isso ele teve que ser moldado ao longo das circunstâncias que ele foi levado, assim como Jonas tinha a incumbência de pregar em Nínive, e ele se recusando, foi parar dentro da boca de um peixe, e no final o propósito de Deus se cumpriu, que foi a pregação em Nínive. Todos nós temos um objetivo. E Deus quer se manifestar espiritualmente dentro de cada um de nós. A grande questão é o quanto nós estamos próximos de Deus. O quanto nós permitimos a ação direta do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo não concede o dom que gostaríamos de obter, mas ele dá o dom que o Senhor soberanamente escolheu para nós. Então, ou seja, muitas das vezes as pessoas têm a vaidade de querer, ser grande. Mas a própria palavra de Deus diz que aquele que for o menor aqui na terra será o maior no reino de Deus. Ou seja, a ação espiritual de Deus, ela não está diretamente ligada à grande capacidade que eu tenho de desenvolver as coisas, mas sim à grande capacidade que eu tenho de me sujeitar à servidão
a Cristo e assim permitir que o Espírito Santo de Deus seja o protagonista na minha vida. Aí sim a manifestação dos dons espirituais será amplamente vista e nem sempre será percebida por todos, porque cada dom ele tem uma especificidade e quem tem que aparecer é Deus no final de tudo. Então a gente vê na vida dos próprios apóstolos que a manifestação dos dons na vida deles não fizeram naquele momento deles a grande sensação, e sim da palavra de Deus. Através das ações do Espírito Santo na vida deles e dos dons na vida deles, a palavra de Deus foi pregada e pessoas foram agregadas à igreja primitiva. Pedro abriu a boca e 3.000 pessoas foram convertidas. Ele abriu de novo e mais pessoas se converteram. E tudo isso antes ocorreu o Pentecostes. Eles falaram em línguas. E com essas línguas, as pessoas escutaram sua voz materna e creram na palavra de Deus. Então, ou seja, a manifestação é para um objetivo específico no reino de Deus. E aí eu termino. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de cura, depois socorro, governos e variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 28. A motivação para a prática dos dons, né? O segundo tópico da nossa lição, né? E ele até se baseia em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, para poder falar desse tópico, né? Mas antes até mesmo de falar desse tópico, eu gostaria de ler 1 Coríntios 14, que também vai falar ainda sobre dons espirituais. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Profetizar é falar a verdade, aquilo que lhe é revelado. Ou seja, desde que nós aceitamos a Cristo, nós passamos a conhecer a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa verdade absoluta da Bíblia, né, sobre a vida, né, é o que nos constrói como cristãos. E desde a nossa conversão, do momento em que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida e somos batizados, isso é a premissa básica. Então, Paulo aqui vai falar que principalmente profetizeis, porque se nós falarmos de Cristo, nós estamos falando da verdade, nós estamos falando do caminho, nós estamos falando da vida. Ou seja, se eu estou falando a verdade, eu estou profetizando. E se eu estiver perto desse caminho, se eu estiver perto dessa verdade, se eu estiver perto desse estilo de vida, eu vou profetizar sempre que eu abrir a boca, né? E aí eu vou aqui lembrar de Agostinho, que dizia, né? Pregue sempre a palavra de Deus. Se necessário, use palavras. Ou seja, a nossa vida, a nossa maneira de viver, ela é um profetizar constante. Então, ou seja, eu tenho que me preocupar com isso. E interessante que, ligado com esse tópico, ele começa a seguir o amor e procurar com zelo os dons do Espírito, né? Então, dons, eles não são para exibição ou proveito próprio. Então, por isso que ele diz, seguir o amor. Então, primeiro o amor. Porque sem amor, né, como está aqui em 1 Coríntios 13, nada existe. Havendo profecias, cessarão. Então, ou seja, como é que eu vou profetizar sem o amor? Se Deus é amor e Jesus Cristo é o Filho de Deus e o próprio Deus, e eu vou falar dele, sem ele, tudo zera. Tudo volta a estaca zero. Tudo volta ao tempo de quando eu não conhecia a Cristo. Então, ou seja, quando diz procurar com zelo, quer dizer, primeiro eu tenho que seguir o amor, eu tenho que seguir a Deus, eu tenho que seguir aquilo que a Bíblia prega. Depois, eu vou observar como Deus está agindo ao meu redor. O que Deus quer de mim? Como Ele quer? E aí eu tenho que acreditar no chamado.
né? Muitos foram chamados por Cristo e muitos se colocaram até mesmo como não suficientes. E aí eu digo, quando nós achamos que somos insuficientes, aí é o terreno perfeito para a graça de Deus se manifestar e o poder de Deus. Aí milagres acontecem, né? Isaías, quando teve aquela visão no seu chamado, né? Ele disse: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros. Ou seja, ele ali já reconhecia a sua incapacidade, até mesmo a impureza de seus lábios. E aí o poder de Deus se manifesta. O anjo como Atenaz toca na boca dele e purifica as palavras dele. Ou seja, a partir dali ele se torna a pessoa que foi. Mas por quê? Porque ele sempre foi insuficiente. Ele sempre se colocou num lugar de insuficiência, não por autopiedade ou até mesmo por depressão ou qualquer outra circunstância destrutiva. Não, porque ele sabia o lugar dele dentro do reino de Deus. Ele sabia que se ele diminuísse, o poder de Deus cresceria dentro dele. Então, dom é uma ferramenta para serviço da igreja. É preciso que eu diminua para que o poder de Deus cresça na minha vida e assim os dons espirituais sejam manifestos. O amor é uma virtude que une cada cristão. Todos devem possuir em igual medida, ou seja, na estatura de Cristo. A medida que eu devo desenvolver o amor na minha vida é a estatura de Cristo. Eu tenho que me aperfeiçoar e buscar essa estatura, né? Deus é glorificado quando a prática dos dons está motivada pelo amor. E quem é o verdadeiro amor? Deus. Então, se eu estou motivado por Deus e eu deixo Deus me motivar e eu deixo que Ele haja no meu lugar através de mim, eu estou exercendo a prática correta dos dons e estou glorificando a Deus com os meus dons, tanto os naturais quanto os espirituais. E acerca da lição, mais ainda dos espirituais, porque não sou eu que tento manifestar dons espirituais, são eles que são manifestos através das minhas ações naturais. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregues o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13:3. Ou seja, sem Cristo nós não somos nada. A finalidade da prática dos dons, né? Então, ou seja, ligado com a motivação para a prática, né? Então, ou seja, o que me motiva à prática dos dons é ser a imagem e semelhança de Cristo. E ser a imagem e semelhança de Cristo não por vaidade, mas por saber o meu significado diante de Deus e o propósito de Deus sobre a minha vida. Então, através disso daí, se eu sei a motivação, se eu, o que me conduz a agir, eu vou também saber qual é o fim dessa minha ação, qual é a finalidade, qual é o propósito dessa ação no final. Então, uma coisa é a motivação, né? Ser igual, deixar Deus agir através de mim pelo sobrenatural. E mais ainda, para que o reino de Deus cresça, para que a igreja seja edificada, para que os irmãos sejam fortalecidos. É para isso, essa é a motivação que eu me coloco numa posição de diminuir diante de Deus para que Deus cresça na minha vida e assim permitir a manifestação dos dons espirituais. Eu posso buscar os dons espirituais? Sim, à medida que eu vou identificando o que Deus quer de mim e sem rejeitar esse dom, eu vou procurando aperfeiçoar o dom. Eu posso aperfeiçoar o dom através de ações espirituais como de ações naturais. Então, no momento em que eu vejo em que o meu dom está ligado ao ensino, eu tenho que buscar ferramentas naturais também para poder estar apto a usar melhor. Porém, não somente, eu tenho que estar através do jejum, através da leitura bíblica, através das orações, através até mesmo de me colocar sob discipulado de outra pessoa que tenha uma maturidade espiritual maior que a minha. Então, ou seja, tudo isso vai costurando a motivação junto com a finalidade, né, para que a igreja se fortaleça aqui na terra e o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Essa é que é a finalidade, né? Então, ou seja, os dons espirituais são ferramentas para o serviço dos cristãos com o fim de edificar a igreja, ou seja, botar bases sólidas
construir algo sobre a rocha que é Cristo. Dons são necessidades da igreja, ou seja, a igreja terá a manifestação dos dons, né? Para isso nós temos aqueles que são mais afetos ao serviço de oração, de estar orando por causa da fé, por causa da revelação. Então, ou seja, nós temos lá os dons espirituais. Então, palavra de sabedoria. Sem oração não tem palavra de sabedoria, né? Palavra de ciência, né? Profecias. Tudo isso está ligado a justamente a forma como eu me comporto diante da palavra de Deus. Eu oro, eu leio a palavra de Deus, eu estou em comunhão com os irmãos, né? Então, ou seja, tudo isso é costurado para que os dons que são manifestos em mim, eles frutifiquem dentro da igreja. Deus age dando os dons conforme a necessidade da igreja e não de acordo com as expectativas dela, ou seja, não é pela minha expectativa, eu quero ser um grande pregador da palavra de Deus. Não funciona dessa maneira. Eu posso ir no limite da minha ação natural, mas no momento em que eu recebo um chamado para isso, eu posso sim continuar aperfeiçoando isso. Então, ou seja, se Deus me chama para uma ação junto aos pobres como missionário, eu posso sim aperfeiçoar os meus relacionamentos de maneira que eu receba doações para que eu possa abençoar os pobres. Então, ou seja, eu tenho características naturais que podem ser agregadas sim às características espirituais. Mas isso, tem que estar ligado sempre ao quê? A finalidade dos dons. E a finalidade é edificar a igreja, produzir santificação na vida daqueles que me cercam, conduzir pessoas a aceitar a Cristo, Então eu coloquei até ali, necessidade é igual edificação mais aperfeiçoar santidade, Então a necessidade da igreja é essa. A igreja necessita ser edificada, a igreja necessita ser santificada. E como é que Deus faz isso? Através do momento em que eu busco a minha edificação, eu busco a minha santidade. Com isso, os dons do Espírito se manifestam sobre a minha vida e abençoam a vida do meu irmão. Ou seja, eu sou responsável pela edificação do meu irmão, através da minha santidade. Ou seja, se eu negligenciar isso, eu estou negligenciando a vida do meu irmão. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2:3. E aí no nosso slide de conclusão, eu gostaria de dizer o seguinte, reforçar, não existe dom maior ou dom menor. Não existe uma ação dentro da igreja que seja maior ou menor que outra. As mulheres de oração, elas têm um papel muito importante sobre a vida das pessoas. Por várias vezes eu percebi que dentro do meu dia a dia algo impedia que um mal maior sobreviesse à minha vida. E quando eu busquei, quando eu andando durante os meus dias, ou senão nos dias subsequentes àqueles dias, eu percebi que tinham pessoas que estavam orando especificamente, ou por uma ação direta, ou por uma ação indireta na minha vida, naquela hora, naquele exato minuto. Às vezes evitar um acidente de trânsito, às vezes até mesmo uma reunião em que uma decisão precisava ser tomada. Era perceptível que algumas circunstâncias começavam a se construir porque tinha alguém orando. Então, ou seja, os dons que Deus dá, espirituais, eles são para ser exercidos e não para poder ser rejeitado. Alguns deles podem até gerar medo nas pessoas. Mas por que gera medo? Se Deus é amor. Porque muitas das vezes não conhecem a Deus ainda na sua plenitude. Ouvem falar de um Deus distante, de um Deus de histórias, e não de um Deus real no qual você vive. E Deus mesmo assim tem a misericórdia de utilizá-lo para a sua obra.
né? É interessante que ao longo da Bíblia nós vamos ver que as pedras clamarão se nós nos calarmos, né? Uma mula teve que impedir Balaão de seguir no seu rumo e ser morto, né? E olha que Balaão foi um profeta que ia amaldiçoar o povo de Israel. Ou seja, e por causa das circunstâncias que o cercaram, né, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Então, ou seja, circunstâncias são construídas através da operação dos dons espirituais dentro da igreja. E ela é para quê? Né? Para serviço da própria igreja, para edificação, para fortalecimento da igreja, né? Então devemos reconhecer os dons, nos dedicar e praticar por amor para a glória de Deus. Então Deus, ele fica contente quando nós nos aperfeiçoamos nos dons que ele nos dá. Quando nós conseguimos identificar quais são os nossos dons, aceitá-los e caminharmos nessa direção. Se o dom ele está ligado a um ministério de pregação, pregue a palavra de Deus. Se está ligado ao ensino da IBD, ensine com prudência, né? Se está ligado a ser um missionário, seja esse missionário, tenha a coragem de ir para o campo para poder ser missionário de Deus. Então, ou seja, os dons são feitos para poder serem exercidos, para serem praticados, para que Deus possa se manifestar através de sua vida. Então não tenha medo do poder sobrenatural de Deus. E por vezes o sobrenatural de Deus não é muitas das vezes como um terremoto. Interessante que quando Deus tira Elias de dentro da caverna, né, ele passa o terremoto, passa várias circunstâncias, né? E Deus mostrou que ele não estava naquelas circunstâncias, não estava ali naquelas grandes ações, mas quando vem uma leve brisa, ali estava o poder de Deus e o amor de Deus, ali estava a presença de Deus. Então, por vezes, o sobrenatural em nossas vidas, ela vem por caminhos tão naturais que nós não percebemos o sobrenatural de Deus. Às vezes vem como uma promoção sobre a nossa vida para abençoarmos a vida de pessoas que serão nossos subordinados. Às vezes vem até mesmo como desemprego, para eu mudar de emprego, ser desafiado e assim, na nova circunstância, eu abençoar novas pessoas porque eu estava acomodado entre pessoas e às vezes ali eu já não produzia mais o efeito de Deus. E assim várias outras circunstâncias. E aí eu trago uma grande reflexão para encerrar a lição de hoje, né? Será que essa pandemia, do jeito que está aí hoje, ela não está aí para que eu possa aperfeiçoar o dom de Deus sobre a minha vida? Será que você, de alguma maneira, não está exalando mais o amor de Cristo e até mesmo sendo o sobrenatural de Deus sobre a vida de alguém? Será que os dons espirituais de Deus não estão sendo manifestos diariamente, mesmo sem você perceber, porque você tem mais tempo para orar, você tem mais tempo para ler a Bíblia e assim você tem mais tempo para falar do amor de Cristo para as pessoas? Então, ou seja, o poder de Deus se manifesta, o sobrenatural de Deus se manifesta através dos seus dons espirituais na vida do crente, na vida da igreja, de maneira a edificar, a santificar e agregar novos cristãos à igreja. E eu tenho a fé em Cristo Jesus, que você está sendo edificado nessa manhã, que você é bênção de Deus na vida de alguém nesta manhã, e você durante essa semana irá se santificar para poder abençoar vidas e agregar vidas ao reino de Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana maravilhosa em Cristo. Fico aguardando os comentários para ser edificado pela vida de vocês, né? E deixo com o Marcelo, presbítero da igreja, né, para encerrar essa lição.